Bom, o que eu trago para vocês nessa comunicação ela é uma reflexão que se contrapõe a certos posicionamentos assumidos pelo Bento Prado Júnior naquele artigo dele, O Problema da Filosofia no Brasil. Esse texto ele foi inicialmente publicado em 1968, e discutia a ideia de filosofia nacional a partir dos exemplos ilustrativos dos trabalhos de João Cruz Costa e Álvaro Vieira Pinto. A crítica do Bento Prado, nesse artigo, visava evitar, no estudo da cultura nacional, os preconceitos do historicismo e do psicologismo que ele julgava inerente à reflexão sobre filosofia nacional realizada por aqueles dois conterrâneos dele. O Bento via no historicismo e no psicologismo dois obstáculos à formação de um sistema, conceito pelo qual unicamente seria possível, na visão do Bento Prado, a formação da filosofia entre nós. Então, sendo carente de um sistema, o Brasil não possuiria ainda filosofia. Em 1985, o texto do Bento Prado obteve uma apreciação do Paulo Arantes no artigo Cruz Costa e Herdeiros nos idos de 60, onde o Arantes esmiuçava o pensamento e a atitude do Cruz Costa, bem como a recepção pela comunidade filosófica da década de 60. Aí o Arantes sopesava então a argumentação do Bento Prado e acabava por situar ele no mesmo golpe de vista do Cruz Costa ao qual o Bento pretendeu criticar. A resposta do Paulo Arantes, ao que tudo indica, fora contundente em seu efeito, porque o Bento reformulou a sua atitude, de modo que ele confessou, por exemplo, não poder mais se reconhecer, cito, no patos estrutural gauchista de bom tempo do ano de 68. Fim de citação. Em outro momento ainda, o Bento Prado chega a confessar que o texto de 68 era, cito, estruturaloide gauchista como era de conveniência nos anos 68. É caricatura, mas é meio verdade, e na época ou era assim ou não era nada. Fim de citação. Como então se pode perceber, o posicionamento do Bento Prado no texto de 68 espelhava uma formação dele no método estrutural spiano implantado pela dita missão francesa. Passados então quase 10 anos, Paulo Arantes retoma a discussão novamente em um suplemento àquele artigo dele, intitulado agora Cruz Costa, Bento Prado Júnior e o Problema da Filosofia no Brasil, uma digressão. Esse suplemento, mais histórico que filosófico, situa o debate na história mais geral da intelectualidade brasileira, à luz do conceito de formação. São então, só para ilustrar, são cotejados, por exemplo, a suposta falta de assunto filosófico própria dos brasileiros, a querela entre a USP e o ICEB, a formação da literatura brasileira e do pensamento social brasileiro em comparação à filosofia, a herança estrutural da missão francesa, etc. Diante de todos esses esclarecimentos do Paulo Arantes, o próprio Bento Prado decidiu não prolongar a discussão e se pôs de acordo com as ressalvas levantadas por Paulo Arantes. No entanto, se essa discussão em específico se encerrou, a meu ver, a questão maior por uma filosofia brasileira não findou. E não findou porque não só não temos ainda uma filosofia brasileira oficialmente reconhecida, estudada e divulgada, como porque se continua publicando a respeito de uma possível a respeito da história da filosofia no Brasil, com vistas a sondar esse terreno possível de uma filosofia brasileira. Só para ilustrar isso, eu diria que nós temos dois recentes livros, um chamado Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, do Ivan Domingues, e o outro do Paulo Margutti, chamado Nízia Floresta, uma brasileira desconhecida. O Paulo também publicou um outro chamado História da Filosofia do Brasil, período colonial. Mas então, para mim a questão não findou também por um terceiro motivo. Paulo Arantes e o Bento Prado Júnior não discordavam tanto assim um do outro. As apreciações do Paulo Arantes apenas contextualizavam o artigo do Bento Prado, nuançando as razões dos seus posicionamentos e eventualmente pontuando deslizes na leitura do Bento a respeito do Cruz Costa do Álvaro Vieira. No tocante, porém, aos posicionamentos cruciais que definiriam a questão da filosofia no Brasil, a sua inexistência por carência de sistema e universalidade, ambos estão de acordo. A questão, assim, a meu ver, não findou e nem pode findar porque o pressuposto da questão não foi posto em questão. Diante disso, o que eu pretendo aqui é revisitar esse texto basilar do Bento Prado, o artigo de 68, colocando em questão a ancoragem conceitual do texto para problematizar o que o autor entende por problema da filosofia no Brasil. E aí eu tomo a liberdade de usar um procedimento típico do Nietzsche, que é tomar a figura do Bento Prado como uma lente de aumento para enxergar uma certa razão filosófica, que é verdade, foi a dele pessoalmente, mas era também a da formação da USP na época e que é ainda a de alguns professores nossos formados no método estrutural spiano e suas derivações. É a essa razão filosófica específica que eu quero, que é o foco central da minha fala. É essa a razão específica. Passando então propriamente ao artigo do Bento Prado.
Ele foi encomendado por uma revista italiana que queria uma publicação que recenseasse a cultura brasileira moderna da época. O Bento Prado então seleciona as obras do Cruz Costa e do Álvaro Vieira e as trata à luz do que chamou de problema da filosofia no Brasil. O objetivo do artigo foi apontar os equívocos do conceito de filosofia nacional ou ainda mostrar a inconsistência de tal noção no plano epistemológico. O posicionamento central do Bento se delineia a partir do aparato conceitual criado pelo Antônio Cândido na obra Formação da Literatura Brasileira. O Antônio distingue manifestação literária de literatura propriamente dita. A última literatura se caracteriza por Antônio Cândido como sistema, ou seja, como uma continuidade interpretativa de movimentos se processando coerentemente por suas próprias leis. Bento Prado toma emprestada essa distinção e aplica para a filosofia no Brasil. Assevera, então, que não há filosofia brasileira pelo motivo seguinte: não haveria articulação das obras em um sistema próprio que permitiria a organização de autores, conceitos e temas numa tradição coesa e autônoma. Haveria, em contrapartida, tão somente manifestações filosóficas, a exemplo do pensamento de Cruz Costa e Álvaro Vieira. Em sua História das Ideias, Cruz Costa teria pensado a constituição da filosofia nacional a partir da origem lusitânia da vida espiritual do Brasil. Teríamos herdado do pensamento português tanto a tendência escolástica ao formalismo como um certo realismo pragmático. Esses dois modos de pensar se desenvolveriam, meio que dialeticamente, ao modo de um progresso em direção ao rosto autônomo da filosofia brasileira, que seria um pragmatismo engajado essencialmente político. Para o Bento Prado, o que é discutível na tese de Cruz Costa é o pressuposto básico da sua filosofia da história da filosofia brasileira. Esse pressuposto é uma espécie de continuismo que professa a permanência através do tempo de um mesmo horizonte, a história de uma mesma experiência interpretada por uma mesma consciência. Esse historicismo, conclui Bento Prado, mataria a própria ideia de transformação histórica e serviria para justificar ideologicamente certa noção de nacionalismo e prática intelectual. Já no caso do Álvaro Vieira, a constituição da filosofia brasileira passaria pelo movimento do despertar da consciência nacional do sono de sua alienação servil, que seria a condição de colônia, dependência cultural. Ciente dessa radicação histórica, mas tendo-a superado, esse despertar representaria o estágio final de clarificação de si mesma da consciência nacional, possibilitando o planejamento de sua vida material. Ou seja, a filosofia brasileira seria, nessa concepção, a concreção e a direção de um governo autônomo e desenvolvimentista. Bento Prado acusa Álvaro Vieira de professar um subjetivismo no qual haveria superposição entre hegelianismo, teoria marxista da ideologia e psicologia sartriana existencialista, cujos problemas seriam borramento de qualquer distinção entre consciência e conhecimento, filosofia e ideologia. A questão a se colocar, penso, é menos a corretude da interpretação do Bento Prado sobre as obras dos conterrâneos, e mais a seguinte questão: por que, na concepção do Bento, os pensamentos de Cruz Costa e Álvaro Vieira não constroem um sistema e, portanto, não se configuram como filosofia propriamente dita? A resposta é precisamente porque o historicismo do primeiro, do Cruz Costa, e o psicologismo do segundo manteriam a reflexão filosófica presa a condicionantes empíricos particulares, a história e a cultura do Brasil. Desse modo, a filosofia teria que ser necessariamente análise crítica da realidade nacional, não podendo abandonar seu referente histórico. O problema nisso tudo residiria no fato de que, para Bento Prado, Cruz Costa e Álvaro Vieira estariam assim anulando o ideal de universalidade que Bento julga ser constitutivo à filosofia. Não conseguindo se desprender da circunstância local, os conceitos não poderiam jamais se articular e desenvolver livremente, segundo suas determinações formais, lógico-teóricas, ou seja, segundo a sua estrutura. Portanto, não formariam um sistema permitindo o diálogo com uma tradição ou com outros pensadores. Assim, para o Bento Prado, a experiência filosófica brasileira tem como principal característica a carência. Na falta de sistema e na ausência de universalidade, os pensadores brasileiros teriam construído uma experiência filosófica de temporalidade invertida porque a preocupação desses pensadores era essencialmente prospectiva, já que colocariam o futuro em primeiro plano, passando a ler o passado não filosófico do Brasil como desenvolvimento em direção a uma filosofia por vir. Trata-se assim de pensar primeiro no que deve ser a filosofia entre nós, para então ler o passado como indicativo teleológico em direção ao despertar de uma filosofia que funcionasse como autoconsciência da cultura local, sua expressão e crítica. Isso, no entanto, para o Bento Prado, não pode ser considerado filosofia, mas ideologia nacionalista. Eis então o problema da filosofia entre nós para o Bento Prado.
pretender que ela seja filosofia do Brasil e não filosofia no Brasil. Para iniciar o balanço crítico do posicionamento de Bento, deve-se frisar o seguinte: o problema por ele apontado somente existe por causa da concepção de filosofia que ostenta em seu artigo. Os conceitos de sistema e universalidade são a ancoragem teórica do texto de Bento Prado e o ponto irradiante de sua crítica à filosofia no Brasil. São também esses dois conceitos que indicam a definição de filosofia com a qual Bento Prado opera. A filosofia seria um discurso de natureza universal que se desenvolve pelas leis internas de um sistema. Nessa medida, Bento Prado pode ser tomado como uma lente de aumento para enxergar toda uma rede de discursos e práticas implícitas na concepção de filosofia que ele põe em jogo. Em primeiro lugar, a concepção de filosofia de Bento Prado é própria da cultura franco-uspiana, cuja formação foi protagonizada por conhecidos intelectuais franceses, Martial Guerroux, Victor Goldschmidt, Gilles Gaston Granger, Gerard Lebrun, Jean Moreau também, Etienne Brière. Esses intelectuais, vindos em missão para formar historiadores de filosofia equipados com densas técnicas exegéticas, tinha como pressuposto o princípio de que o essencial numa filosofia é a sua estrutura, alguma coisa da ordem do puro conceito, independente dos condicionantes empíricos. Na verdade, não é que seja independente, mas é que o método exigia que você não avaliasse as filosofias pela sua materialidade histórica, pelo seu valor de verdade, etc. Como explica Paulo Arantes, os anos de disciplina goldschmidtiana exigiam a dita autonomia do discurso filosófico, que prescrevia propedeuticamente, cito Arantes, produzir o vácuo histórico em torno dos textos, a fim de que sobressaísse a sua estrutura. Fim de citação. Trata-se então de uma técnica voltada ao comentário filosófico e que dispensa a dita crítica externa das filosofias, isto é, os juízos sobre sua atualidade histórica, sua verdade diante a realidade sobre a qual falam, suas relações com condicionantes pessoais, sociais e culturais. A implantação do método estrutural em filosofia ajudou a ajustar a inteligência nacional em vias de remodelação aos padrões do gosto intelectual indispensáveis para que a filosofia também funcionasse no Brasil. Tratou-se nisso tudo de uma política cultural que fez o Brasil ingressar nas tendências mais atuais da filosofia europeia de então, pela qualificação da inteligência dos nossos intelectuais, dotando-os de rigorosos métodos analíticos. Para isso, no entanto, foi preciso a contrapartida, cito Paulo Arantes, destituir o prestígio da inclinação provinciana pelo assunto de interesse local. Fim de citação. Assim, por exemplo, fora dos círculos uspianos de filosofia, aqueles que se ocupavam de filosofia brasileira eram identificados pelos uspianos como caipiras do espírito. Isso é uma expressão do Paulo Arantes. Por exemplo, o caso do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Os uspianos desdenhavam dos isebianos porque estes careciam de densidade ontológica, elaborando um pensamento com escassez metafísica e pouco rigor técnico. Essas avaliações, como explica Arantes, se devem ao fato de que a cultura filosófica uspiana tinha uma visão de filosofia como metafísica densamente especulativa, da qual os isebianos eram ocos. Tudo que não fosse essa concepção de filosofia era um empreendimento despropositado aos olhos da cultura uspiana. Esse conflito criou uma cisão que permanece até hoje. Por exemplo, o pouco diálogo das universidades federais com o ISEB. Na verdade, eu nem sei mais se o ISEB existe. Não existe, professor? Não, né? E a consequência foi, então, uma espécie de insulamento das universidades federais numa bolha e a impressão de que a filosofia é tal como se faz dentro das universidades federais. Mas esse conflito não é meramente institucional. Ele reflete também o funcionamento de uma razão filosófica, que pode ser identificada como uma matriz platônico-cartesiano-kantiana, de um universalismo que hoje, pelas críticas pós-coloniais e decoloniais, se diria universalismo excludente, justamente por se firmar às custas da colonização ou do extermínio de outros modos de pensar. Essa razão filosófica, como é sabido, concebe a si mesma como descorporificada, pois vê o corpo como uma instância antifilosófica por excelência. Daí o procedimento bastante idiosincrático desse tipo de razão. O critério para invalidar, desacreditar, desmerecer, refutar, desqualificar um pensamento é acusar nele a presença do corpo, identificando alguma materialidade sempre restritiva que lhe destitui a universalidade, a pureza, o desinteresse, a objetividade e a verdade. Desse modo, nenhuma filosofia pode surgir, por exemplo, do corpo paixão, do corpo mulher, do corpo louco, do corpo presidiário, do corpo trans, do corpo gay, do corpo indígena, do corpo quilombola, do corpo negro escravo, enfim, no nosso caso, do corpo história local de uma cultura colonizada. Mas voltemos ao artigo de Bento Prado. Curiosamente, ao final do artigo, Bento rechaça as filosofias de Cruz Costa e Álvaro Vieira também por um outro motivo.
o descrédito que sofria o discurso nacionalista à época. Lembremos que 4 anos antes do artigo de Bento Prado, havia estourado o golpe militar de 64, manchando no imaginário do país a ideia de nacionalismo. Defender o nacionalismo em filosofia era correr o risco de parecer alinhado com o governo militar. Não era, portanto, a melhor ocasião para se exaltar uma proposta de filosofia nacional. Ironicamente, esse é um motivo bastante corpóreo que desobedece às lições do método estrutural Spiano, embora bem poderia ser o testemunho daquela razão filosófica detratora do corpo. Poderia, se não prefigurasse, isto sim, o futuro distanciamento crítico de Bento Prado, em certa medida, em relação a tal razão e à filosofia franco-spiana. Um distanciamento que agora, curiosamente, se aproximava da perspectiva de Cruz Costa, chegando Bento Prado a confessar uma reviravolta na sua opinião. Cito Bento: a filosofia brasileira, essa expressão é muito importante, assim, no artigo todo ele defende a inexistência de uma filosofia brasileira, e agora, em 85, ele começa essa citação com filosofia brasileira. A filosofia brasileira não pode ser pensada independente da história social do país. Fim de citação. A história social do país, aliás, nos dá muitos exemplos para contrapor a opinião de Silvio Romero, reafirmada por Bento Prado em 68 e endossada por Paulo Arantes, de que não haveria assunto filosófico no Brasil. Menciono ilustrativamente, por exemplo, o ensaio O Artista e o Artesão, de Mário de Andrade, a coletânea de artigos A Marcha das Utopias, de Oswald de Andrade, ambos textos filosóficos que retiram seu assunto da história social do Brasil. Menciono também que o tema da escravidão, pouco estudado entre nossos filósofos, dá outro tanto enorme de assuntos e conceitos. Poderia prosseguir dizendo que a questão da dependência cultural nos dá pano para uma filosofia da cultura ou do consumo. O estudo do imaginário que construíram sobre nossa fauna e nossa flora, desde o descobrimento, nos dá assunto suficiente para uma filosofia ambiental, ecológica ou da natureza. A questão da alteridade, com o apagamento da pluralidade e guerra de morte a povos não ocidentais, renova a discussão sobre reconhecimento, filosofia da diferença, perspectivismo, construção de mundos, etc. Enfim, utilizando a figura de Bento Prado como lente de aumento para ver, mesmo que num brevíssimo relance, o alastramento perverso de certa razão filosófica universalista entre nós, via cultura franco-spiana, chegamos, porém, também a vislumbrar o contraponto dessa razão bastante europeia em seu universalismo, o corpo brasileiro com sua inscrição histórica e social. Esse corpo, como ele foi produzido? O que ele é hoje? Eis mais um par de assuntos nossos, ao qual eu acrescentaria mais um, bastante crucial em termos de escravidão fascista. O que pode o corpo brasileiro? Me parece, assim, que há um estofo suficiente para revisionar o discurso de outrora de que a filosofia brasileira seria impossível, porque o brasileiro não tem cabeça filosófica, isso é uma expressão do Tobias Barreto, e decretar, então, sua defasagem. Uma razão filosófica caiu. Por trás da sua cortina, sobressai uma infinidade de roteiros. Obrigado. 12, 13 minutos para debate. Olha, primeiro eu queria te parabenizar pela excelente. Você voltar para esse assunto agora, eu acho uma coisa muito oportuna. Porque eu não sei uma época que seja mais importante a gente discutir o que é fazer filosofia no Brasil. Eu acho que não tem período, sobretudo porque os desastres e as deformidades intelectuais nojentas do tipo Olavo de Carvalho que nós temos hoje em dia, elas são sobrevivência desse período. Aí dá para você fazer um estrago crítico enorme. Ou então a gente podia contar a história de como esse bicho todo entrou na Escola Superior de Guerra e formou os gorilas de atome, aqueles imbecis, toda aquela fábrica de imbecis, Morão, Helena, essas coisas aí, e esse tipo de gorila, né? Então, quer dizer, eu acho que você pegou agora. O que eu te daria um toque para você pensar é o seguinte: eu acho que você tem que manter o tom de polêmica, o tom de briga, e você tem que manter as acusações que você está fazendo. Mas aí você tem que trazer mais testemunhas para falar para o teu júri. A primeira é a seguinte: isso os caras não contavam, mas todo mundo sabia. Todo mundo sabia isso secretamente e compartilhava isso. Pega um livrinho
sem sacanagem, do Guerrero, que é história da filosofia. Sim, sim. Você vai ver como o Guerrero é louco. O Guerrero era um completo alucinado que achava que você podia fazer uma tópica da história da filosofia. Eu não vou nem... Depois a gente conversa sobre isso. O Guerrero é diferente do Goldschmidt, que por sua vez tinha uma... Se você quisesse pegar a hipótese que estava por trás, que era realmente o estruturalismo que ficou lá, e que era o original, a Mariana conta um pouco as histórias do Goldschmidt e foi o ditador dela, e que era o original, a ideia é pensar que o texto tem uma vida própria, mas eles não sabiam dizer claramente que vida própria é essa. Quando vinha a pergunta, tá bom, que vida é essa interna ao texto, que é própria a ele? Aí todo mundo começava a desconversar o Goldschmidt na estrutura lógica meio kantiana, o Guerron vinha com a articulação interna do texto que fazia ele uma resposta possível diante de problemas padrão, um monte de loucuras. Né? O método funcionava mais de uma maneira pragmática, e o Bento sabia disso. A briga do Bento com o Paulo Arantes é sacana, porque o Paulo Arantes se assume discípulo do Bento. Né? Ele se falava, o meu melhor discípulo, e o Bento, e o Paulo se assume discípulo do Bento. No fundo, o foco da briga entre eles é o Antônio Cândido. A tese do Antônio Cândido sobre o Ciclo Romero, essa que você tocou, essa tem ouro lá dentro. Porque todos eles sacaram que o Ciclo Romero era um cara sério. Porque qual era o problema, por exemplo? Os nossos intelectuais, coitadinhos, né? Como o mundo inteiro, mas os nossos em particular, os seus próprios brasileiros e tudo isso, eram loucos. O Tobias Barreto fez um jornal em alemão, em Recife, no começo do século. Um cara que fazia isso da mal. O Paulo é um tipo de Rivotril, estou sendo mas né? Então, eles sacaram isso. E, no entanto, os caras eram sérios. Que é uma coisa muito brasileira isso. Então, qual era a brincadeira deles? A brincadeira deles era tentar não cair naquela construção que era ideológica, a mesma construção que trouxe o positivismo para o Brasil. Quer dizer, você vê, na França, o positivismo era positivismo, tinha até uma igreja lá para Beatriz e tal. Aqui no Brasil era uma religião. Os caras falavam a marca que a gente falava escola. Né? Esse era o ponto. Como é que se escapa desse exagero? Por isso que eles chamavam os caras de caipiras, eles não aguentavam. E tem uma maldade paulista nisso. Caipira é todo mundo que não é paulista. Aliás, todo mundo que não é paulistano. Paulista também é caipira. Porque a caipira é uma tribo que tinha lá no Vale do Paraíba. Então, aí o modelo disso é o Monteiro Lobato. O modelo do caipira é o Jeca Tatu e o cara que não está jogando o jogo urbano dançou. Né? Então, isso é preconceito mesmo, tem que ser eliminado, tem que ser. Mas, por outro lado, tem uma sacada de que tudo isso leva a um certo delírio mínimo. E aí, como é que a gente faz filosofia escapando desse delírio? Porque eles achavam que esse delírio termina sempre conservador. É o que você falou, você matou a charada. Quem em 68 iria duvidar de que esse delírio termine conservador, se foi justamente o que levou aqueles gorilas que tinha naquela época na nossa cara. Aquela gorilada de lá, que são os proto-morões, com a diferença de que eles eram cultos. O morão perto daquilo lá é um soldado raso, perto de... Eu não gosto deles, eu detesto o Coqueirinho, se não acho ele um herói, acho ele um dos maiores canais da história do Brasil, mas se você comparar ele intelectualmente com o Mourão é uma cinza perto daquilo lá. Mas, bom, eu não vou falar muito. Depois a gente conversa sobre isso, mas é muito legal a apresentação. Tem muita coisa para conversar e reacenda assim esse assunto, porque é isso, bicho. Desculpa eu falar. Ótimo. Eu teria essa pontuação do fator histórico de 68, da não defesa de uma filosofia nacional justamente pelo golpe de 64, que aí a gente poderia
analisar a própria ditadura como um todo como um fator de atraso para o surgimento de uma filosofia nacional, eu perguntaria se hoje, com o fenômeno do bolsonarismo, que também é bastante nacionalista, eu perguntaria se esse fator político seria o maior no impedimento da criação de uma filosofia brasileira hoje, ou se haveria outros fatores maiores, ou se a própria tradição exegética da USP que, digamos, que criou a prática filosófica no Brasil, que, digamos, que, enfim, predominou, digamos assim, até então, até hoje, digamos assim. Se essa tradição ou se esse fator político do nacionalismo, qual seria o fator, digamos, para você que mais predominaria no atrasamento ou no impedimento de uma filosofia nacional no Brasil? Eu respondo agora ou Se tiver mais uma aí? Não, se eu pegar então um bonde já que lembra os Costa, por exemplo, do historicismo, aí depois o Paulo vai pegar a vontade do Gilberto e falar, não, a sua concepção de filosofia também é histórica. Eu vou perguntar para ti, qual é a sua concepção de filosofia quando você diz da obra? Você pega no viés, né, falando da potência de algo material e geral no discurso abstrato, elaborado, quando se fala da potencialidade do corpo brasileiro de gerar uma filosofia nacional. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais o que você entende disso. Bom, para o César, você quer perguntar? Não, faz o É que não sei se vai ter tempo, mas... não, mas daí deixa quieto. Daí senão vai dar tempo de responder. Bom, para o César eu diria o seguinte, que eu já pensei também sobre essa questão do bolsonarismo, que pode ser a mesma pegadinha de 68, quer dizer, um governo ruim, com a bandeira nacionalista, pode manchar de novo a imagem de uma filosofia nossa e tudo mais. Mas eu penso que hoje as circunstâncias são diferentes. A gente tem vamos dizer assim, outras vertentes filosóficas muito mais em voga e crescendo por aí, que não estavam crescendo em 68, por exemplo, o pensamento pós-colonial e decolonial. E, por exemplo, Foucault ainda não tinha entrado no Brasil e explodido, assim, feito o boom dele. O Nietzsche estava começando, então acho que esses outros pressupostos de pensamento, acho que dá para fazer uma releitura do nacionalismo. Na verdade, eu nem diria que o nacionalismo é a via, porque não necessariamente para você apostar na sua cultura você precisa ser um viés nacionalista, passar por essa ideia de nação, povo, unidade política, etc. E eu acho que nesse sentido, por exemplo, os modernistas de 22 têm uma coisa útil ali para a gente ver. Quer dizer, o Oswald tem um apelo para a cultura local, e ao mesmo tempo tinha, contemporâneo a ele, o movimento do Plínio Salgado, que era o verde-amarelismo. E o verde-amarelismo era um ufanismo assim, fascista forte, que tá ressurgindo. Assim. E o Oswald rechaçava aquilo. Então, assim, é possível apostar na cultura local sem ser pela via de um fascismo nacionalista. E quanto o que seria o maior motivo de atraso, esse nacionalismo ou a cultura franco-espiana, eu não odeio a cultura franco-espiana, calma. Mas eu não sei não saberia te responder o que pesa mais, precisaria investigar muito mais. Pode ser uma terceira coisa também. Eu acho que a minha visão pessoal, assim, nenhum nem outro. É mais a questão forte de uma dependência cultural, a herança da escravidão e tudo mais. Tem um texto que chama Teoria da Dependência Cultural, de um sociólogo norte-americano, eu acho, que ele mostra como é construída a visão das colônias sobre si mesma pela ideia de que as culturas colonizadoras seriam o metro a partir do qual elas têm que se medir. Você perguntou qual seria a minha concepção de filosofia, já que eu apostei nessa coisa do corpo brasileiro e tudo mais. Eu concordo com a visão final do Bento Prado de que o pensamento brasileiro não se faz sem a volta para a sua história social, justamente para saber como nosso pensamento foi construído.
porque nós sustentamos as opiniões que nós sustentamos. Nesse sentido, é muito mais próximo de Nietzsche, Foucault, das genealogias, da filosofia ligada à sua conformação histórica. Mas eu tenho uma pegada mais decolonial para isso. Quem conta essa história? Como se dá a narrativa dessa história de resgate do corpo brasileiro? Eu acho que aí a voz do narrador dessa história é mais crucial do que a própria história. É um misto de pensamento mais histórico com literatura também. Olha, tá estourando 30. Se você já é disposto a fazer mais tempo, até mais, em teoria acabaria 11h30, mas até 3 dias, se vocês se importarem. Mas só porque assim, os textos do Álvaro, dos Costa são da década de 30, ali, texto do Bento do Paulo da década de 60, 70, Telas da Conferência de Ultramar é da década de 70. Não. É posterior, fim da década de 80 parece. Mas fala dos textos da década de 60. E aí eu fico pensando assim, tem do início da Revolução Francesa até agora, já fazem quase 40 anos. Muita coisa se desenvolveu no Brasil. A gente sustenta essa ideia de que não tem um pensamento brasileiro, ou não tem uma filosofia nacional, porque aquilo lá na década de 30 não era uma filosofia nacional. Como que a gente pensa a filosofia hoje? A Instituto de Pesquisa não sobre São Paulo, os estudos marxistas, enfim, tem uma porrada disso. Como você falou da leitura do Nietzsche, do Foucault, tem uma porrada de pluralidade de pensamento filosófico e de correntes filosóficas brasileiras. Acho que Charles, por exemplo, é um dos grandes expoentes. E que não se relaciona em nada com isso da década de 30. E tem toda uma outra pegada de filosofia que não é propriamente francesa, que também já brigou com os franceses lá. Enfim, como você vê essa leitura da filosofia brasileira hoje? Existe uma filosofia brasileira hoje constituída ou mais constituída do que era? Penso que sim. E o meu trabalho foi muito motivado por uma ideia de revisitar esses discursos passados que não existia, de que não tínhamos assunto filosófico, que não temos cabeça filosófica, etc. Então, tipo assim, foi criado um discurso sobre o pensamento filosófico brasileiro na época e eu me indaguei qual é o discurso que tem hoje. E eu senti um certo vazio, tipo assim, não tem um certo discurso que diga nós temos sim um pensamento. Então eu revisitei o discurso passado para ver se ainda era a nossa realidade e em grande parte eu discordo, acho que não é mais assim. Nós temos muita produção local, original no sentido estrito da palavra, de origem aqui, posicionado aqui, como todas essas questões que desdobram do perspectiva de almeríndio do Vieira de Castro, o marxismo no Brasil, que é muito forte também, inclusive pela teologia da libertação, que reformulou o marxismo no Brasil. Então acho que sim, nós temos o próprio Newton da Costa, que fez aniversário recentemente. Então creio que sim, já está mais na hora do que montar um novo discurso de revisitação e revisionismo da nossa história filosófica. Enfim, seria mais ou menos essa a minha opinião. Beleza, então